Papo Reto com a Thaís. E o Papo Reto de hoje é com o deputado estadual Sargento Rodrigues. Um bate-papo muito especial. Fique ligado. Estamos aqui hoje com o deputado Sargento Rodrigues, que representa a Comissão de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Sargento Rodrigues, obrigado por ter aceito o convite dessa equipe. E vai ser um prazer bater um papo, falar sobre a sua vida pessoal, falar sobre a política. Tudo bem? Taide, eu que me sinto honrado poder receber aqui um companheiro de longas datas, companheiro não só de bairro, né, da nossa querida cabana do Pai Tomás, mas companheiro também da segurança pública, que a gente sabe que é uma atividade tão árdua, tão difícil. Eu fico honrado poder receber você aqui, o gabinete aqui na Assembleia, para a gente ter esse, como você já diz aqui na chamada do seu programa, né? Esse papo reto, que é um papo não só descontraído, mas daquilo que realmente que as pessoas querem ouvir, né? E quer saber. E a gente tem muita coisa bacana para poder falar. Diferentemente de outros podcasts que eu já participei, você tem um lado muito diferente e muito especial, que é o convívio comigo, o outro lado do deputado, morando lá na periferia, morando na cabana, vivenciando os mesmos problemas que uma pessoa que mora na favela, né? Hoje, os mais chiques chamam de aglomerado, nós ainda somos no tempo da favela. Da favela ainda. Do Daniel. Lá na discoteca do Daniel. O pessoal da cabana tem que saber disso, né? Só tem que saber. Tem muita gente que não sabe, não. Mas para as pessoas que não conhecem, que não conheciam o nosso cotidiano dentro da favela, eu gostaria de inicialmente pedir ao deputado que falasse um pouco da sua trajetória até chegar à Polícia Militar e até chegar ao Parlamento. Olha, a sua colocação foi muito boa, Taide, porque as pessoas que vê hoje uma matéria, o deputado Sargento Rodrigues, dando entrevista na Rede Globo, na TV Assembleia, apareceu no Estado de Minas, no Diário da Tarde, né? Diário da Tarde, já percebeu. Onde está o Diário da Tarde? Diário da Tarde, acabei falando bobagem, Diário da Tarde já acabou há tanto tempo. Diário da Tarde, na época, a gente estava lá na Rotan ainda, né? Não sabe, às vezes, da origem da gente, né? Como que aconteceu, a trajetória, vê a figura do deputado, e tem gente que acha que você já nasce deputado. Não é bem assim. Todo cidadão, ele tem uma família, ele tem uma origem, ele morou num bairro, né? Ele tem uma história de vida. E comigo não é diferente, com você não é diferente. Eu morei ali em diversos lugares ali, morei no bairro das Indústrias, morei na Cabana, né? A Cabana foi o que a gente mais morou tempo, moramos 20 anos, no Nova Gameleira, do lado da Cadepol, lá no finalzinho da rua Delegado Gilberto da Silva Porto, tem uma favelinha lá no finalzinho ali, nós moramos ali, moramos na Vila Oeste em 3 lugares, né? Muita gente não sabe disso, morei na rua Pinto Martins, na Rua das Princesas, tudo numa época de criança, adolescente. Quando em 1968, eu já estava com 4 anos de idade, eu sou de 64, meu pai faleceu, nós morávamos em Serra dos Aimorés, divisa do estado da Bahia. Para pessoas sintonizar aqui melhor geograficamente, você pega aqui a 381, Ipatinga, depois Valadares, Teófilo Otoni, Nanuque, Carlos Chaga, Nanuque, antes de Carlos Chaga antes, Nanuque, Serra dos Aimorés é a última cidade do mapa ali, aquela pontinha. A gente morava ali, meu pai era vaqueiro, meu pai era amansador de burro bravo, ele tomava conta de animais e ele ficava agregado naquelas fazendas da região. Nesse momento, quando ele faleceu, ele morreu muito novo, morreu aos 41 anos de idade, o pai morreu por cirrose alcoólica, e minha mãe ficou viúva aos 33 anos de idade. Ela arrancou com 7 filhos e uma mala na mão, absolutamente mais nada. E meu pai não tinha bens, não tinha um lote, não tinha uma casa, não tinha nada. Vendeu os últimos utensílios domésticos, você já deve ter visto, aqueles tachos de cobre, aquelas coisas que ela tinha assim, um pouquinho de valor, ela vendeu para comprar passagem, né? Ela conta até hoje, né? Minha mãe já está com 87 anos, ela fez uma lata de farofa daquela grande, porque não tinha dinheiro para pagar refrigerante, não tinha dinheiro para pagar coxinha,
esses três na estrada. 7 irmãos, você imagina. Chegamos aqui, fomos morar num barracão de 3 cômodos, aqui no Salgado Filho, que a minha tia, irmã do meu pai, já morava. 3 cômodos, era um quarto, sala e cozinha. Então ela e o marido e o Roberto, meu primo, ficou no quarto, que era o quarto deles, nós fomos para a sala. E moramos um mês, 7 filhos, minha mãe em uma sala. Ali, com 15 dias, ela arrumou um emprego, ela foi ser pespontadeira, que é trabalhar como... Pespontadeira é costureira de sapato, chama pespontadeira. E foi trabalhar, inclusive, os donos da Elmo, né? Loja Elmo, o seu família Balesteros, foi trabalhar. Com 15 dias que ela estava trabalhando, ela já pegou o primeiro vale dela de 15 dias, aí alugou o primeiro barracão. Aí começou a nossa peregrinação por Belo Horizonte. Bairro da Graça, Concórdia, Sagrada Família, rodamos a região leste do estado. Mas onde nós fixamos o maior tempo foi exatamente ali no entorno da cabana, né? Porque Nova Gameleira, Madre Gertrudes, Patrocínio, tudo é Grande Cabana, né? Jardinópolis, né? O cara quer falar que não mora na cabana, ele fala que mora no Jardinópolis. Ou então não mora no Madre Gertrudes. É assim, nós sabemos disso. Não, mora no Nova Gameleira. Mora não, você é cabaneiro. Eu tive aqui um caso do office boy que veio aqui trabalhar comigo. E o meu chefe de gabinete mora no Nova Cinta, faz parte da Grande Cabana, né? Meu chefe de gabinete sempre foi conhecido meu há muito tempo. E aqui, o outro mora no Alto Pinheiro e tal. De vez em quando tinha aquela coisa, né? Atravessar para o Alto Pinheiro para ir lá na Verdinha, no Trajano, de nadar escondido da mãe e do pai da gente, né? O Cadu César, no meu caso era sua mãe. Se descobrisse, era um couro certo, né? E chegava com as pernas cinzentas. Isso, e a primeira coisa era fazer assim, né? Então no braço, né? Coisas que a moçada mais nova hoje não sabe o que é isso não, né? Fazia assim no braço para ver se estava... Se você teve na Verdinha. Se teve lá nadando escondido. Mas para as pessoas que não conhecem, que não conheciam o nosso cotidiano dentro da favela, eu gostaria de inicialmente pedir ao deputado que falasse um pouco da sua trajetória até chegar à Polícia Militar e até chegar ao Parlamento. Eu fui para CISA Veículos, meu chefe de gabinete, ele já era auxiliar de tesouraria, eu entrei como office boy, 6 meses depois eu virei auxiliar de tesouraria, ele foi ser caixa geral da CISA, e lá eu trabalhei 2 anos, de 18 até 20. Passei no concurso da Polícia Militar aos 20 anos, entrei em dezembro de 84 e fui ser cabo em 88, sargento em 89, em 1997 nós participamos juntos daquela greve, né, das praças da Polícia Militar, que a primeira passeata foi a PM, já na segunda nós tínhamos todas as forças de segurança já unidas, participando daquele movimento que ocorreu em 97. Fui expulso, já era segundo sargento, casado, 2 filhos pequenos, o Lucas, o mais velho, nasceu em 91, tinha 6 anos, a Isabelle nasceu em 96, tinha 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, quando eu fui expulso. Aliás, não dava 1 ano e meio, tinha 1 ano e... 1 ano e meio. Ela tinha 1 ano e meio. E ela nasceu em janeiro de 96 e a expulsão minha foi em dezembro de 97. Eu já era segundo sargento e em 98 estava expulso da polícia. Fui expulso dia 12 de dezembro de 97. Falei, olha, todo mundo, os policiais falando, né? Olha, candidato a deputado. Aí resolvi encarar esse desafio. Para mim era muito novo. Eu saí dentro de uma viatura da Rotan, né? Eu comandei viatura Rotan durante 6 anos. Você sabe qual que é uma unidade especializada, né, de combate à criminalidade pesada. E é algo muito diferente. Completamente diferente daquilo que eu fazia. Disputei a eleição em 98 e, né, agradeço isso muito a Deus e aos meus companheiros da polícia, aos familiares, e sem nenhum centavo no bolso, absolutamente. E não é retórica, você sabe disso. Eu não tinha porque eu estava expulso da polícia. Quem ia apoiar um ex-PM? Quem ia investir no ex-PM? Ninguém ia investir. Então, fui expulso da polícia, em dezembro de 97, e para grandeza de Deus, né, vou colocar assim, a glória de Deus, no dia outubro, né, 1º de outubro, 2 de outubro de 1998, eu estava sendo eleito o
segundo deputado estadual mais votado do estado, com 74.594 votos. Deputado, qual que é a receita de 6 mandatos, sem nenhuma mácula na trajetória política, sem aparecer em escândalos? Qual que é a receita? Primeiro, cumprir o dever que qualquer cidadão tem que cumprir, né? Porque ser honesto e respeitar a coisa pública não é favor que você faz ao cidadão ou a qualquer pessoa. É cumprir o seu dever. Mas, diferentemente de diversos escândalos políticos que a gente já tomou conhecimento, eu penso o seguinte: olha, eu era sargento da Polícia Militar. Ao ser alçado ao cargo de deputado, comparado aos salários aí fora da maioria da população, ganho muito bem. Se eu ganho muito bem, eu sou uma pessoa eu continuo com costumes simples. Eu não tenho essa preocupação, não, eu vou comprar um terno caríssimo. Eu não tenho isso comigo. Não perdeu as raízes. Não. Ontem mesmo nós fomos almoçar ali no Alibaba, que fica aqui na frente, que fica 3 quarteirões aqui da Assembleia, um tropeiro, com ovo, né? Com aquela carninha ali, que esse tropeiro que você sabe como é. Qual que foi a sua... Como que o senhor recorda o primeiro dia aqui nessa casa e qual foi a receptividade pelos futuros colegas daquela época? Me lembro perfeitamente. O primeiro dia foi 1º de fevereiro de 1999, o dia da posse. E eu, né, olhava para todo mundo assim, a minha preocupação, e aí você vê que há uma certa diferença de cada parlamentar e cada pessoa. Minha primeira preocupação já foi colher assinatura para instaurar uma CPI, que era a CPI do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, cujo governo anterior, Eduardo Azeredo, tinha desviado 900 milhões. E eu consegui, enquanto todo mundo estava preocupado em olhar para dentro do plenário, que era o primeiro dia que você entrava enquanto deputado para a sua posse, olhar o plenário de dentro, né, como deputado, olhar cheio de convidados, galerias lotadas, né? Eu já estava com o requerimento pronto, colhendo a assinatura. O requerimento está arquivado, ele está guardado. A CPI foi instaurada. Então, primeiras horas do mandato. Coisas que ninguém sabe, coisas que você conseguiu fazer uma pergunta, coisa que ninguém que está assistindo, que vai nos assistir, ele falou assim: no primeiro dia da posse, enquanto todo mundo estava ali, todo preocupado em ajeitar a gravata para a posse, para as fotos, eu estava colhendo assinatura para instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito do IPSN. E instalei. O deputado, 6 mandatos, pensa em parar? Não, ainda não. Nós vamos disputar a reeleição. Qual o conselho que o deputado daria hoje para aquele jovem que está ingressando no mercado do trabalho? Olha, na polícia, hoje vocês têm uma carreira que nós no passado não tínhamos. Hoje nós temos promoções automáticas. Os cabos soldados, na minha época, o antigo estatuto, o regulamento, no antigo regulamento disciplinar da Polícia Militar e do Bombeiro, com 29 anos de polícia, à beira de ir a cabo, na aposentadoria, se ele tomasse uma punição, caiu o comportamento dele, ele reformava soldado. Quando você lembra do Geraldinho Soldado, vendia pastel, coxinha, ele mesmo fabricava, cabeça branca, lembra? Lá na cabana? Cara, gente finíssima, inclusive, figura muito conhecida na cabana, né? Como tantos outros que tem lá, né? Como Zé do Carmo, tantos outros que tem ali na cabana, né? Ele reformou soldado, era por isso. Então hoje não. O cidadão entra hoje soldado na PM, no bombeiro, se ele botar no piloto automático, tranquilo, ele reforma primeiro, sargento. Que agora ele vai a cabo com 8 anos, na graduação de cabo, ele é convocado a fazer o curso sargento, faz o curso sargento, volta a terceiro sargento, com 5, 6 ou 7 anos, que é o prazo da promoção dele. 5, 6 ou 7. Se ele não foi com 5, com 6 por merecimento, com 7 ele vai para a antiguidade, vai a segundo. 1 ano na graduação, no interstício de 1 ano, ele reforma o primeiro sargento. Então, hoje nós temos carreira. Na Polícia Civil não é diferente. Você vai a 1, 2, 3, classe especial. Certo? Então hoje tem carreira, coisa que nós não tínhamos antes. Estivemos aqui hoje com o deputado Sargento Rodrigues,
parlamentar por 6 mandatos e nos recebeu gentilmente aqui no seu gabinete. E a história dele começou aqui, com a sua carteira de trabalho. Como ele bem disse aqui no meio da entrevista, as pessoas acham que ele caiu como deputado, né? Não é bem isso, então a história dele começa aqui. Sargento Rodrigues, deputado, mas antes do Sargento Rodrigues, antes do deputado, estou aqui diante de um homem, de um ser humano, que eu presenciei de perto a luta dele. E digo mais, essa saga por direitos, ela acontece na nossa juventude. Rodrigues, hoje eu posso chamá-lo de Rodrigues, porque nós somos criados juntos, e essa saga vem da juventude. Ele ali no Cabana sempre procurando uma forma de ajudar as pessoas menos favorecidas, mesmo antes da política. Então, eu publicamente agradeço e parabenizo o novo deputado.